Olá a todos, bem-vindos a mais outro episódio de Três Egiptólogos Entram num Bar. O meu nome é Inês Oi, gente, eu sou a Luísa. Olá, eu sou o Guilherme. e hoje vamos falar sobre um tópico bastante requisitado, na verdade, que é a arte egípcia. Que isso é um bocado estranho, não é? Eu acho falar sobre a arte egípcia quando não temos um suporte visual, não é? Sim, Eu tava pensando nisso também, mas enfim, vamos descrever as coisas acho que muito bem. eu acho que é dos episódios mais difíceis de gravar, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é um tema muito vasto. Isto, na verdade, são vários seminários, cadeiras, disciplinas de vários cursos no mundo inteiro, em âmbito universitário ou não, ou noutras realidades, como cursos livres e etc. Portanto, em primeiro lugar, é muito vasto. E em segundo lugar, é muito difícil falar de algo tão eminentemente visual sem estarmos a mostrar propriamente aquilo que estamos a falar. Mas também fica a sugestão, digamos, para as pessoas imaginarem, pensarem, criarem uma imagem na cabeça e depois irem investigar. Sim, pesquisar, ver imagens Sim. sobre... Pesquisem no Google, exatamente. Eu acho que sim, porque de facto, pronto, é assim um bocado complicado, mas eu acho que, enfim, também a ideia não é aqui dar uma aula sobre a arte, mas mais conversar um bocadinho sobre qual era a função da arte egípcia, quais eram os princípios desta arte e também desmistificar alguns temas, por exemplo, a ideia de que a arte não se alterou ao longo de 3.000 anos de história, que é algo que eu costumo ouvir com alguma frequência, é tudo igual, é tudo a mesma mentira. coisa. Exato. E é mentira. Fake news. Portanto, acho que podemos falar sobre arte sem ter suporte visual, apesar de ser assim uma tarefa um bocado mais difícil, mas nós vamos tentar e depois vocês dizem-nos se conseguimos ou não. Exato. E também este pode ser o primeiro de alguns episódios, se acharem que querem que nós falemos de um ponto mais específico ou de uma cronologia mais específica da história da arte egípcia, também podemos depois gravar. Digamos que isto é assim uma espécie de conversa introdutória sobre o tema. Exato. Então, se calhar, como introdução, poderíamos começar pelo facto dos antigos egípcios não terem a palavra arte no seu vocabulário. Esse é logo um primeiro problema. Se existe arte no Antigo Egito, bom, é evidente que a palavra arte tem múltiplas definições possíveis, mas podemos perguntar-nos se de facto essa realidade, o que nós entendemos por arte, que eu já agora também não sei o que é. Aliás, eu nem sei se eu próprio sei o que é que entendo por arte. Às vezes a arte é uma coisa mais de identificação do que de definição, não é? Olhamos para um quadro e sabemos, olha, aquilo é arte, uma escultura, aquilo é arte, mas não necessariamente porque estamos a pensar numa definição super detalhada e complexa do que é a expressão artística ou o fenómeno artístico. Sim. Então, não sei, será que existia no Egito a ideia da criação, pela fruição, pela mera observação e contemplação de um objeto artístico? Será que sim? Será que não? Esse fato já foi usado por muita gente para argumentar que porque eles não tinham a palavra arte, então eles não tinham arte. Mas também eu acho importante lembrar que eles também não tinham palavras para outras coisas que eles tinham. Por exemplo, eles não tinham palavras para Estado. Nem religião. Eles tinham palavras para realeza, nem religião. Não há E uma essas palavra que coisas, seja religião. obviamente, existiam, por exemplo. Claro. Então, o fato de não ter um termo como arte, ou como religião, ou como Estado, que corresponde aos termos modernos, né, que nós temos para esses fenômenos, não significa que isso não existia no Egito. Claro que pode significar que essas coisas se manifestavam de maneiras diferentes de que como entendemos hoje, mas... Sim, sim, eles não tinham palavras para arte, mas tinham palavras para artesãos, para estátuas. Portanto, existia esse vocábulo, mas essa ideia de arte, como nós entendemos, pelo menos no Ocidente, e no Ocidente moderno, não é? Dos dias de hoje. Pronto, isso já é mais difícil de dizer se era assim que eles entendiam a arte ou não, eles e elas. Sim. Até porque nós hoje, eu acho que essa ideia também da arte egípcia é também uma ideia construída através do movimento museológico, desde o século XIX até a atualidade, não é? Já falámos aqui algumas vezes, nós basicamente, este nós é um nós grande, ou seja, as pessoas que ao longo dos séculos, dos anos foram ao Egito. Só nós três, na verdade. Exato. Retiraram Os únicos de Egito. Exato. Mas retirar um objeto, descontextualizá-lo e expô-lo no museu, por muito bonito que o objeto seja, e nós os três adoramos ir a museus ver objetos egípcios, é um facto, mas por muito bonito que essa experiência seja, a verdade é que nós vemos os objetos como se estivessem numa galeria de arte, mas eles não estavam de todo assim no seu contexto original, não é? Tinham uma função própria, um contexto específico, e portanto, sei lá, eu estou a pensar, por exemplo, eu acho que é o Museu de Munique, salvo erro, que tem a frase, em português seria qualquer coisa como toda a arte foi contemporânea, e esta frase está numa espécie de neon na sala da arte egípcia. Eu penso que é isto, se não estou enganado.
E a mim faz-me sempre pensar, já vi algumas fotografias, eu nunca tive a oportunidade de visitar esse museu em específico, mas já vi algumas fotografias e penso, por um lado é uma ideia interessante, não é? A ideia de que em todos os tempos houve arte e, portanto, toda a arte já foi contemporânea. Mas, por outro, aquela experiência do museu é completamente artificial, no sentido em que aqueles objetos de diferentes cronologias, diferentes geografias, nunca estiveram juntos para serem observados por pessoas. Claro. Muito menos pessoas de fora, digamos assim. Eu vou dar um exemplo extremo agora, mas, por exemplo, em museus de arte, um museu que eu trabalhei por um tempo em Rhode Island, em Providence, onde eu fiz minha graduação, é um museu de arte e eles tinham uma múmia num sarcófago. Isso é arte. Claro, não sei se nós vamos falar sobre isso hoje, mas pela perspectiva egípcia, eles acreditavam que o corpo mumificado representava ou era uma estátua de uma maneira e era, na verdade, a pessoa em si. Mas, enfim, há muitos debates sobre as questões éticas de incluir uma múmia, estando à vista ou mesmo se estiver dentro do sarcófago, em um museu de arte, né? Porque, enfim, é uma pessoa. Então, isso é só para demonstrar que realmente o que nós consideramos arte egípcia hoje, como o Guilherme já disse, não necessariamente corresponde exatamente ao que teria sido considerado arte ou não no Egito Antigo mesmo. Sim, seria muito interessante fazermos um episódio sobre ética nestas questões, sobre ética na egiptologia, mas esta questão que a Luísa levantou do corpo mumificado exposto, às vezes em catálogos online, por exemplo, aparece item ou objeto e aparece um corpo mumificado como se estivéssemos a falar de uma estela, de uma estátua, de um papiro, o que é, enfim, entende-se do ponto de vista da elaboração do catálogo online e dos motores de busca, mas não deixa de ser altamente chocante e violento ver um corpo mumificado como item ou objeto. Claro. E também há outra coisa que estavas a dizer, Luísa, que me fez pensar nesta questão da arte e do Egito, é que de facto muitas das coleções egípcias atualmente expostas estão em museus que têm arte na sua designação. Ou o Museu de Belas Artes, Fine Arts Museum, em inglês, por exemplo. Ou até, olha, no caso de Lisboa, o Museu Carlos Gulbenkian apresenta-se como um museu de arte. E tem um núcleo de arte, lá está, egípcia. Ou seja, é verdade que às vezes estão nos museus de arqueologia, e aí, digamos que o viés já é completamente outro, mas muitas vezes as coleções estão em museus que se designam como artísticos, museus de arte, não é? Pois é, essa é uma questão interessante, não é? De ponderar também o facto de nós estarmos a vivenciar a arte do Antigo Egito de uma forma que ela nunca teria sido vivenciada no passado. Na altura em que ela foi construída e exposta, alguma arte egípcia nem sequer era suposto ser vista por ninguém, e acho que também vamos falar um bocadinho sobre essa ideia do público. Para quem é que esta arte era construída? Para quem é que era feita? Quem é que era suposto ver estas coisas? É muito interessante, paralelamente ao facto de não haver a palavra arte na língua egípcia, também não existe a ideia do artista, digamos assim. Ou seja, temos artesãos, mas não necessariamente artistas. E a grande maioria das obras de arte, dos objetos que foram feitos pelos antigos egípcios, não são assinadas. Ou seja, não sabemos quem as fez, quem as construiu. O que, de certa forma, é um bocadinho o oposto daquilo que acontece na arte, digamos, no Ocidente, em que sabemos quem é que fez a determinada pintura ou escultura, enfim. Sim. Isso não se passava no Antigo Egito. O que não quer dizer que não houvesse individualidade, não é? Ou seja, seja do lado de quem encomenda, de quem, digamos assim, pede a uma equipa de artesãos para fazer uma parede de um túmulo, um teto, uma estátua, uma estela, ou até da parte de quem produz. Há muitos egiptólogos e egiptólogas que se dedicam exatamente a pesquisar sobre diferentes ateliês, diferentes centros de produção de trabalho e que conseguem identificar as mãos, entre aspas, de um determinado artesão ou artesã, sem saber o seu nome. E eu acho isso bastante interessante, não é? Um bocadinho também daquilo que começámos por dizer, essa falsa ideia de que a arte não muda, não é? A arte egípcia muda no espaço e no tempo, mas também dentro do mesmo espaço e do mesmo tempo. Claro. Há traços dessa subjetividade individual. Agora, se ela é fruto de questões estéticas, sei lá, alguém... Olha, eu por acaso até prefiro a figura representada desta forma. Se ela é o produto do domínio, maior ou menor domínio por parte de um artesão ou de uma artesã em representar figuras, se é as duas coisas ao mesmo tempo, se não é nada disto, é muito difícil sabermos, não é? E, aliás, eu também devo mencionar que nós conhecemos alguns artesãos, nós conhecemos alguns artistas, se quisermos dizer, apesar de não ser essa a palavra, do Antigo Egito, mas são raros. São raros. E normalmente é aquilo que o Guilherme está a dizer. Normalmente o que acontece é que há uma determinada forma de fazer, de criar, que é tão específica a uma determinada pessoa ou a um determinado ateliê de trabalho, que uma pessoa pode dizer, olha, isto claramente, esta peça claramente tem que vir deste ateliê, desta cidade, desta altura, desta cronologia. Mas pronto, isto não acontece sempre, não é? Às vezes é um bocado difícil dizer,
mas é frequente conseguirmos distinguir, por exemplo, estilos regionais. Sim. E então cronológicos também, quer dizer, uma estátua da 18ª dinastia não tem nada a ver com uma estátua da 5ª dinastia. Claro que para uma pessoa leiga, uma pessoa que não esteja habituada a ver estas estátuas, estas imagens, a arte egípcia, pode parecer tudo assim um bocadinho mais do mesmo, mas a verdade é que há detalhes que nos mostram que na verdade não são assim detalhes tão pequeninos, não é? Claro. Para quem está habituado a ver estas peças até são bastante óbvios, mas de facto eu acho que há uma certa tendência a achar que a arte egípcia é assim muito rígida, que não se modifica ao longo do tempo, que parece toda igual, simplesmente porque os princípios da própria arte mantiveram-se mais ou menos inalterados ao longo dos séculos. Sim, talvez seja bom falar um pouco sobre esses princípios antes da gente falar sobre público e tal. Enfim, a arte egípcia é muito... Se você olhar uma estátua ou uma representação egípcia, você vai saber que é egípcio, se você tem um mínimo de conhecimento sobre... Na verdade era isso que eu ia dizer antes de começares a falar, é porque Pois é. é muito interessante. Ou seja, se por um lado nós não podemos dizer que a arte egípcia não evoluiu, porque isso não é verdade ao longo dos mais de 3 mil anos de história, por outro, eu arrisco dizer que é das artes, assim no conjunto, mais facilmente identificáveis, mesmo para quem nunca estudou nada sobre o Antigo Egito. Sim. Sim. Eu acho que esses princípios principais, digamos assim, eram constantes, mesmo que houvesse variabilidade regional ou cronológica, claro. Certas coisas permaneceram do mesmo jeito por, sei lá, 4.000 anos. Então, por isso que eu queria falar um pouco sobre essas coisas antes da gente começar o resto. Então, uma das coisas que sempre chama a minha atenção é a perspectiva, ou na verdade a falta de perspectiva, né, em representações bidimensionais ou em 2D, tem uma característica falta de perspectiva. Vamos dizer pintura, pronto. Sim, não é só... Pintura ou relevos, né? Mas ao relevo, enfim, sim. E uma coisa que chama muita atenção é o fato da face humana, por exemplo, ser vista apenas... De perfil, não é? De perfil, exatamente. Então só um olho é visto, o nariz é visto, mas é claramente perfil, enquanto o resto da pessoa, principalmente a parte do tronco, é frontal. Então sempre parece... É muito difícil entender para quem não está acostumado a estudar e apreciar arte egípcia, é muito difícil entender qual é a perspectiva que eles estão tentando representar, né? E há uma razão porque eles representavam as pessoas assim. É o estilo que em inglês chama aspective, eu acho que em português seria o que? Aspectivo. Aspectivo. Que é um termo problemático, podemos falar disso depois se quiserem. Mas, enfim, essa ideia de que a arte egípcia representa as partes mais características do que está sendo representado. Então, por exemplo, se eles estão pintando um humano, eles vão representar as partes mais características da face humana, então seria olho, o nariz, e aí o tronco é de frente. E então o objetivo da arte egípcia não é representar momentos no tempo, por exemplo. Não é uma narrativa, embora que parecem como... o que vocês chamam de quê? BDs? Ou... Banda desenhada em Portugal, sim. Isso, ou quadrinhos. Não é o caso. Eles estão representando, sei lá, um snapshot das partes mais importantes da cena. Então as pessoas são representadas dessa maneira. Tem uma pintura muito interessante, eu acho que é de Amarna, que eles pintam um lago e o lago é visto de cima, com umas plantas em volta e as árvores são... bom, descrever isso sem uma imagem realmente é complicado. Mas é como se as árvores estivessem deitadas, não é? Exatamente. Exato. Mas combina com as pessoas que estão do lado, também são representadas do jeito que eu já falei. Então, são várias perspectivas diferentes na mesma imagem, precisamente porque eles queriam representar... as características mais importantes. Mais importantes, exatamente. Sim, e também que a ideia, acreditamos nós, nunca perguntámos, né? Mas a ideia seria que, não só como a Luísa estava a dizer, o indivíduo fosse identificável, mas também que pudessem ser vistas mais características. Então, por exemplo, como a Luísa estava a dizer, a cara está de perfil, porém o olho, ou seja, quando eu olho uma cara de lado, na verdade eu vejo apenas um cantinho do olho. Porém, na arte egípcia, na esmagadora maioria por cento dos casos, nunca se pode dizer todos, não é? Mas assim, na esmagadora maioria, o olho vê-se na totalidade. Ou seja, é como se a cara estivesse de perfil, porém o olho... Só para que vocês saibam, eu estou a fazer movimentos com a minha cara como se alguém me estivesse a ver, mas pronto. Está muito engraçado ver o Guilherme tentando... Enfim. Mas o olho aparece de frente. Ou os pés são colocados de forma que seria fisicamente impossível vermos os dedos todos ao mesmo tempo, não é? Estamos a observar um indivíduo de perfil e, no entanto, vemos dedos. Ou seja, como a Luísa estava a dizer, a ideia não é
não é uma arte no sentido naturalista da representação, não se pretende uma arte realista, mas uma arte que representa um número de elementos que permite identificar uma pessoa, um animal, um objeto. E isto levou durante muito tempo a que a arte egípcia até fosse desprezada como uma arte aspectual ou aspectiva, sem perspectiva. Eles, na verdade, não sabiam representar, não dominavam a técnica. Ora, um conjunto humano, um grupo humano, que ergue construções colossais como pirâmide, se conhecia de certeza a perspectiva. Tipo, não há qualquer dúvida de que conheciam a perspectiva do ponto de vista matemático. Não lhes interessa é representar na arte, não é? Claro, lá está, é um bocado isso, é uma ideia também que perdura não só com o Egito, mas outras civilizações mais antigas, essa ideia de que eles ainda não tinham chegado lá, ainda não sabiam, não eram inteligentes o suficiente. Quer dizer, uma civilização, uma cultura que constrói as pirâmides, que constrói todos os templos e monumentos, as cidades fantásticas que eles tinham, infelizmente sobra-nos muito pouco delas, mas de facto a questão não era que eles não conseguissem ou que não soubessem, a questão era simplesmente que eles não queriam, porque não era isso que desejavam representar, certo? Então não temos que pensar aqui numa ideia quase de uma evolução linear sempre a subir, não é? Aquela linha evolutiva sempre a subir, porque isso não existe em nenhuma cultura humana, quer dizer, de qualquer forma não podemos achar que era simplesmente porque eles não conseguiam, e sim porque, de facto, não queriam. Não, por isso que eu falei que o termo aspectiva é um termo problemático, porque ele foi conceptualizado justamente em comparações entre a arte egípcia e a arte clássica, ou seja, Grécia e Roma, que são muito mais realistas, claro, porque o objetivo lá era completamente diferente. Então a arte egípcia era vista como primitiva e inferior. Hoje em dia, graças a Deus... Geralmente a interpretação não vai por esse viés, mas a história da arte egípcia, infelizmente, é por aí. E quais são outros princípios importantes, gente? Bom, temos também a simetria, não é? A questão da harmonia das representações. Portanto, muitas vezes até vemos representações, a mesma pessoa representada várias vezes, quase assim como se fosse um espelho, não é? Numa representação simétrica. Também se virmos a forma como os hieroglifos, sim, devemos falar, porque a escrita hieroglífica também ela é arte, apesar de ser uma escrita, e portanto também ela contribui, e muitas vezes vemos hieroglifos em todo lado, precisamente porque também era um constituinte da arte egípcia. Sim. Portanto, também essa escrita, como irão reparar, há assim um pouco aquele horror do vazio, quase uma ideia meio barroca, não é? Claro que isto não tem nada a ver e estou Não, mas é muito interessante dizer isso, Inês, porque o meu marido, na tese de mestrado dele, trabalhou arte barroca em Portugal, no reinado de Dom João V. E houve uma altura que eu me cruzei com um artigo que era qualquer coisa como um monumento barroco de Ramsés II, ou seja, essa ideia de encher, de horror vácuo, não é? De horror ao vazio. E é super interessante dizer, ou seja, já vi a expressão barroco ser aplicada à arte egípcia, é o que eu quero dizer. Ainda bem que não sou o primeiro. Portanto, acho que a simetria, de facto, esse balanço, esse equilíbrio das representações também é muito importante para os antigos egípcios, e eu sempre achei interessante pensarmos que quando um artesão, um artista está a planear, não é? Porque estas imagens, estas representações, a grande maioria delas era planeada de antemão, portanto não era imediatamente feito, mas havia todo um plano, e nós até temos vestígios arqueológicos que nos demonstram isso, que há um primeiro plano que é feito a preto ou a vermelho. Vermelho eu acho que geralmente é o inicial, né? E depois era preto, era isso, não era? Havia primeiro então... E depois é que era pintado. Exato. Ou esculpido. Isso. Portanto, há várias fases na produção destes artefactos, destes objetos, destas peças, e uma das coisas que sempre me fascinou foi o facto destes artesãos terem que planear, não é? Como é que cada coisa, cada linha hieroglífica, cada imagem ficaria dentro desta peça, não é? Precisamente para que ficasse tudo equilibrado, para que ficasse tudo simétrico, não é? E, por exemplo, quando tens um texto que tem um certo tamanho, não é? Só tem X palavras, muitas vezes também aquilo que vemos é hieroglifos que são utilizados quase para encher, não é? Ou as palavras ficam maiores ou ficam mais curtas, porque a escrita hieroglífica permite isso,
as palavras podiam ser maiores ou menores, podia-se adicionar mais ou menos símbolos, de forma a encher ou então a diminuir o tamanho do texto. E há todo um planeamento aqui por detrás que se calhar uma pessoa quando vê estas peças assim à primeira vista nem sequer pensa nisso, mas é muito interessante. E também é interessante vermos os casos em que correu mal, entre aspas, não é? Em que se percebe que de repente ou sobrou muito espaço ou o espaço não era suficiente e então as palavras começam a ser cada vez mais curtas, os signos cada vez mais agrupados. Exatamente. Isso é muito, pronto, é bastante interessante observar isso. Como eu estava a dizer, esta ideia de projetar um texto não é simplesmente pegar numa folha e escrever, não é? Até porque aqui a ideia de apagar e voltar a fazer, para além de ser fisicamente muito exigente, não é? Imaginemos, por exemplo, uma parede, não é? É também altamente dispendiosa. Não é? Portanto, não era muito viável que isso acontecesse. Daí também, como estávamos a referir, toda a preparação, o esboço inicial, em 2 cores, vermelho e preto, depois passar, então... E mesmo assim, às vezes, havia problemas. Pois é, ninguém é perfeito. Exato. Essa questão nas escritas hieroglíficas, lembrando que não há hieroglifos só no Egito, também há na Mesoamérica, há essa relação muito, muito simbiótica, muito próxima, entre o texto e a imagem, porque o próprio texto já é imagem, ou já é um conjunto de imagens, não é? No caso da escrita hieroglífica. E, portanto, é difícil também dizer onde começa e acaba a arte, a escrita, as duas coisas juntas. Outro princípio que eu também gosto, e acho que mais uma vez é representativo de que a arte egípcia não pretendia fazer uma fotografia exata, nítida, daquilo que estava a retratar, não tinha essa aspiração realista, é a questão dos tamanhos, ou seja, aqui concretamente nas figuras humanas, não é? Não é que, ou seja, nós podemos ver 2 figuras e se uma está apresentada com uma altura muito superior à outra, isso não significa necessariamente que aqueles 2 indivíduos, que aquele indivíduo mais alto fosse, vou dizer assim, biológica e fisicamente mais alto que o outro, mas que ocupava uma posição social superior ou que naquele túmulo, naquele contexto, se quis representar e quis fazer passar essa ideia. Então vamos ver, por exemplo, os proprietários e proprietárias dos túmulos a serem representados num tamanho muito maior do que os seus filhos ou do pessoal que trabalhava consigo, dos seus funcionários, dos seus servos, e portanto vamos ver essa diferença de tamanhos que uma vez mais não quer dizer que não é que todos os servos, todos os trabalhadores egípcios fossem muito baixinhos. Claro. Ou que não pudessem... Exato. Ou que não pudessem ser mais altos que os patrões, não é? Eram minions. Eram minions que trabalhavam para os patrões. Exatamente. E o rei, por exemplo, é sempre representado como a figura maior. Bom, não sempre, que se ele for representado com um deus, eles estarão, o rei ou será um pouco menor ou na mesma escala dos deuses, mas quando o rei é representado ao lado de outros humanos, digamos assim, o rei é sempre bem maior do que os outros humanos. Inclusivamente da pessoa com quem está casado, digamos, da sua esposa. Sim. Muitas vezes é representado como mais alto. Por isso é que, por exemplo, quando temos casos em que a rainha ou a esposa do rei está representada à mesma altura que ele, isso é um sinal do estatuto elevado dessa pessoa. Portanto, estou a pensar, sei lá, na Nefertiti e no Akhenaten, que frequentemente são representados no mesmo tamanho. Ou a Ti e o Amenhotep III também. Sim. Exatamente. E isso é uma boa indicação do poder que estas esposas reais tinham. Sim, sim. Relativamente à representação humana, há também, enfim, nada do que nós estamos a dizer é uma regra, ok? Há princípios norteadores, mas depois, se entrarem em museus, se forem ao Egito, se forem à internet, até pesquisar, vão encontrar muitas exceções sempre. Mas há uma norma, digamos assim, não escrita, da divisão de género por cores de representação da pele. Então, habitualmente, insisto, habitualmente, não sempre, as mulheres são representadas numa cor mais clara e os homens numa cor mais escura. As mulheres é assim um tom mais amarelado, digamos, mais próximo do amarelado, e os homens num tom ocre, alaranjado, avermelhado. Então também há essa divisão de género na representação artística. Não sabemos exatamente porquê. Tem gente que diz que os homens são representados com a pele mais avermelhada porque eles trabalham do lado de fora e as mulheres são mais pálidas que trabalham em casa, mas... Não é muito convincente essa teoria, não, porque havia homens que trabalhavam em espaços fechados, não é? Por exemplo, dentro de um palácio. Claro. E mulheres trabalhavam fora, no campo e etc. Portanto, não, eu acho que é mais para marcar uma divisão, lá está, mais do princípio da representação, da norma, do que se aprendeu e se faz igual, digamos, do que propriamente fora dentro de casa, não sei. E as cores no Antigo Egito também tinham muito simbolismo, né? Não que nesse caso, enfim, essa seja a razão porque homens e mulheres são representados com um tom de pele diferente, mas várias cores, eu acho que já falamos aqui em um dos pod quizzes, talvez. Várias cores tinham significados diferentes. A cor verde, por
exemplo, verde e preto eram muito associados com o deus Osíris, por exemplo, que é associado à fertilidade, e isso tem a ver com a cheia do Nilo e as partes mais férteis do Vale do Nilo, com a agricultura e tal. O amarelo e o branco estão ligados à luz solar, ao brilho incandescente do deus solar. O azul está, obviamente, ligado à água e também nessa dimensão à vida, não é? Lembrando sempre, como a Luísa estava a dizer, que é a cheia do Nilo que permite a agricultura no Vale do Nilo. No Delta já é um pouco diferente, mas concretamente no Vale é isso que possibilita, e portanto o azul também está ligado à vida. Já o vermelho, por outro lado, era o oposto, era a cor infértil, digamos assim, porque era a cor associada com o deserto, e nesse aspecto também associada com outras coisas más, não é? Porque o deserto era um pouco o local da morte no pensamento egípcio, porque era normalmente na parte do deserto que eram enterradas as pessoas que faleciam, enquanto que o preto estava ligado à vida, o vermelho estava ligado mais à morte. Sim, e isso vê-se até nos nomes, não é? Acho que já referimos também anteriormente que o Egito em egípcio, a palavra mais próxima que temos, bem, temos várias, mas uma delas é Kemet, que significa exatamente a negra, portanto, a terra negra, essa terra ludosa que é inundada anualmente e que permite a agricultura, por oposição ao deserto, que era precisamente a vermelha, em egípcio Desheret, e portanto as cores, claro, têm um papel importante na arte e no seu simbolismo que está associado, mas ultrapassam a arte, não é? Até chegam a designar áreas geográficas. Claro, o que mais uma vez não quer dizer que, por exemplo, o facto dos homens serem representados com uma cor mais avermelhada, que eles sejam símbolos da morte ou que sejam maus. Claro. Não é isso que estamos a dizer, claro. por favor. Aliás, também há quem fale na questão racial, das cores poderem representar diferentes etnias, enfim, mas a questão, lá está, é que nós temos que pensar que há um simbolismo, há umas regras também de representação que não são necessariamente naturalistas. A ideia não é representar assim a realidade como ela era, mas é representar algo mais idealizado. Portanto, a arte egípcia é uma arte idealizada, ok? E eu acho importante, voltando às cores das pessoas, também falar no facto de muitas vezes, e às vezes isto até são diferenças regionais, em estilos artísticos regionais. Temos até as mulheres com a mesma cor dos homens, e uma cor assim mais avermelhada. Portanto, não tem necessariamente que ser, as mulheres são sempre representadas com uma cor mais clara do que os homens. Sim. Mas pronto, de qualquer forma, nós não sabemos bem porque é que estas decisões foram feitas, mas a verdade é que elas acontecem, e na minha opinião isto também pode ter a ver com um fator de distinção, porque quando duas pessoas estão representadas uma ao pé da outra, às vezes é difícil distinguir na arte egípcia duas pessoas uma ao lado da outra muito juntinhas, quando a arte é bidimensional, quando estamos a falar de relevos ou de pinturas. Nas esculturas isso já não acontece, mas em relevos ou pinturas às vezes é difícil de ver duas pessoas uma ao lado da outra, então se calhar pode ser um fator de distinção. Sim. Mas, enfim, teorias. E já que estás a falar de pessoas ao lado umas das outras, outro princípio da arte egípcia de que eu sou particular fã, confesso, é a sobreposição das figuras. Mas, se repararem, se fizerem esse exercício, se forem ver representações, uma vez mais, continuamos a falar da arte bidimensional, ok? Por exemplo, se temos 3, 4 figuras seguidas, ou 3, 4 cavalos, ou 3, 4 outros animais, eles estão juntos, mas com um ligeiro... Ou seja, o da frente está ligeiramente recuado face ao seguinte e assim sucessivamente. Então é como se víssemos pontas de bracinhos ou as pontinhas dos pés dos seguidos, que é para nos dizer que, apesar de, se eu olhar, por exemplo, um conjunto de 10 figuras que estão perfeitamente alinhadas, se eu as olhar de perfil, eu só vou ver uma, se estiverem perfeitamente... Bom, vou ver mais porque tem diferentes alturas e etc. Mas pronto, mas vejo sobretudo uma se estiverem perfeitamente alinhadas. Na arte egípcia elas estão ligeiramente deslocadas para que nós possamos, digamos assim, contar quantas pessoas é que efetivamente estão representadas. Ou seja, as figuras são sobrepostas, mas também são ligeiramente desniveladas, vamos dizer assim, umas das outras. E eu não sei se temos fãs de arte contemporânea entre os nossos ouvintes, mas é interessante observar que estes princípios da arte egípcia vão inspirar muitos artistas contemporâneos, nomeadamente nas vanguardas europeias e ocidentais, que se vão maravilhar com a arte egípcia, que também ia sendo descoberta, não é? No princípio do século XX, etc. E vão aplicar alguns desses princípios à sua própria arte. E o próprio Picasso, por exemplo, tem escritos sobre a arte egípcia e de como inspira nas suas composições, muito também motivados por esta ideia de que não precisavam de representar a realidade como ela é exatamente. É algo que vai ser muito importante
nas vanguardas da arte contemporânea e, portanto, a arte egípcia não ficou escondida, guardada lá atrás na antiguidade e continua a ser bastante influente até aos dias de hoje, depois também através da recepção da arte, claro. Talvez seja bom falar um pouco sobre o que é representado, né? Porque a gente está falando tanto de como as coisas são representadas, mas não necessariamente do que está sendo representado. E eu acho importante começar pelo fato de que o que era representado variava muito dependendo do contexto. Então, por exemplo, num túmulo de uma pessoa privada, ou seja, não real, cenas comuns seriam, por exemplo, oferendas sendo levadas ao dono do túmulo, cenas de caça, cenas de pesca, cenas de artesãos. O que mais? Inês, você que conhece mais de túmulo privado do que eu. Sim, eu acho que se formos falar assim das essenciais que têm que estar mesmo nos túmulos, então são oferendas, a imagem do defunto ou da defunta, das pessoas falecidas que foram enterradas nesse túmulo. Enfim, nem todas as pessoas que são enterradas num túmulo estão representadas nas paredes, mas as principais, não é? As pessoas que mandaram construir o túmulo, que pagaram por ele, estão sempre representadas, não é? Normalmente é um homem, às vezes um homem e uma mulher, mais raro vemos uma mulher sozinha, mas de qualquer forma o dono, digamos assim, o proprietário ou a proprietária do túmulo está representado. Portanto, ofrendas, imagens desses proprietários, muitas vezes sentados em frente a mesas de ofrendas, e também a representação do nome destas pessoas. Portanto, hieróglifos também são parte essencial da representação e muitas vezes parece que são assim textos muito corridos, mas na verdade são só os nomes das pessoas e os seus títulos religiosos, administrativos, enfim, às vezes parece que há ali muito texto, mas na verdade é só o nome da pessoa repetido várias vezes, não é? Portanto, é interessante também pensar nisso. Outro tipo de cenas que nós vemos, como a Luísa já disse, vemos cenas chamadas do dia-a-dia, entre muitas aspas. Aspas porquê? Porque estas representações do dia-a-dia, mais uma vez, são representações idealizadas, são representações que estão ali para servir o ideal do túmulo, para servir o defunto no além, não necessariamente para representar ou documentar como a vida era. Portanto, nós vemos pessoas a caçar, nós vemos pessoas no mercado, vemos pessoas nos campos, vemos também às vezes cenas de funerais, do funeral do defunto, também construção de materiais, joalharia, mobília, enfim, uma data de atividades diferentes. E muitas vezes também vemos o defunto ou a defunta no seu trabalho, digamos assim. Sei lá, se uma pessoa for administrador dos celeiros, vai aos celeiros ver se está tudo bem. Ou então, se uma pessoa for escriba real, está ali o escriba, está a tirar notas não sei de onde. Portanto, é engraçado que às vezes também vemos um bocadinho imagens do dia-a-dia da pessoa falecida, não é? Da sua profissão ou, enfim, da ocupação profissional. E aquilo que normalmente não encontramos nos túmulos, ou pelo menos não na primeira parte da história egípcia, é, por exemplo, a figura do rei e a figura dos deuses. Isto depois muda, Exato, ou seja, mais isso. tarde, exato, ou seja, estamos a falar, sei lá, no Império Antigo, no primeiro período intermediário, Império Médio também, eu acho. Sim, senhora, acabei de ler uns 50 livros sobre isso. Pronto. Não aguento mais. É isso. Pronto. Já no Império Novo é diferente. O Império Novo é diferente. Exato. Sobretudo nos túmulos reais, em que os deuses aparecem com relativa frequência. Portanto, temos então as divindades e o rei começam a aparecer com muita mais frequência a partir do Império Novo. E, aliás, eu até diria no Império Novo é quase uma forma de mostrar o estatuto social elevado de um funcionário, de um dignatário ou dignatária, é mostrar o rei. Portanto, isso, porque a proximidade e a associação à figura do rei no túmulo também acabava por ser um fator importante, que provavelmente já o era também nos períodos anteriores, mas havia uma espécie de um tabu de representação. A minha tese vai falar que não. Então explica, Luísa, por favor. Queres dar um preview, um sneak peek? Ai, não quero não, mas tudo bem. Não, gente, eu nem escrevi esse capítulo ainda, mas eu tô, na verdade, pesquisando e vou começar a escrever o capítulo amanhã, espero, porque eu tenho que entregar ele em breve. Mas enfim, é um capítulo sobre... Eu gostava só que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes soubessem que a Luísa vai começar a escrever amanhã sob protesto meu, porque nós estamos a gravar uma sexta-feira à noite, e significa que amanhã é sábado, e neste podcast fazemos a apologia do descanso ao fim de semana. Exato. Não dá, nesse momento... somos a favor da exploração de nenhum trabalhador ou trabalhadora, inclusivamente académico. Exato. Nesse momento não tem como, então estarei escrevendo amanhã. Mas enfim, o capítulo estuda
contextos funerários do Reino Médio, e a pergunta que eu quero responder nesse capítulo é onde símbolos reais ou o rei aparecem em contextos funerários do Reino Médio. A resposta é em lugar nenhum. Aparece em textos, o rei aparece em textos, em autobiografias de oficiais do Estado, que, enfim, pode ser uma demonstração de status, realmente. Eu não sei, não resolvi ainda o que eu vou falar sobre isso. Mas símbolos reais aparecem em sarcófagos nessa época. Sim, eu tava pensando Só nisso. que, interessantemente, eu acho, e outras pessoas já falaram também, que, na verdade, esses símbolos reais não são simbólicos do rei humano, mas são sim simbólicos de Osíris, que é um rei divino. Ou seja, a minha tese é que não é necessariamente um tabu, claro que isso pode ter feito parte um pouco do desenvolvimento dessas normas sociais, talvez, digamos assim, mas que talvez no Reino Médio demonstrar o relacionamento entre uma pessoa e o rei não tenha sido tão importante como parece ter sido no Reino Novo. Então isso talvez não seja só um tabu, mas talvez também seja parte da escolha do que as pessoas queriam realmente representar no seu túmulo. E isso tem a ver com a função da arte egípcia, que, como a Inês já disse, por exemplo, representações muito comuns em túmulos privados nesses períodos mais antigos seriam cenas de oferenda, por exemplo. Isso é ligado à função da arte egípcia, que, como a Inês já disse, no túmulo, pelo menos, era muito ligado à função que a arte tinha no além e não na vida da pessoa. Então, por exemplo, uma representação de uma oferenda num túmulo significa, nós achamos, que essas oferendas estariam sempre disponíveis para o defunto. Então, eu acho que a falta de imagens do rei nesses períodos mais antigos talvez seja mais ligado ao que era necessário no além. Faz sentido. Além de normas sociais. Mas enfim. Estou convencida. Provavelmente não. Que bom, porque eu acho que o resto não estará. Então veremos. Só para ter uma ideia de como isto de facto tudo muda, estávamos aqui a falar, tudo muda ao longo do tempo, quer dizer, e do espaço. Estávamos aqui a falar, por exemplo, que a representação de deuses, divindades, é muito mais comum em túmulos reais no Império Novo, mas, por exemplo, quando chegamos ao terceiro período intermédio, isto é, o período subsequente, aquilo que vamos ver, globalmente falando, insisto, isto nunca é uma regra total, é que as cenas que eram representadas nas paredes dos túmulos passam a ser representadas no próprio equipamento funerário do defunto ou da defunta, isto é, o seu sarcófago, o seu caixão, o seu ataúde. Ou seja, é como se houvesse uma transposição das cenas para o próprio invólucro do corpo mumificado. Há muitas razões para isso, podem ser fatores económicos. Também tem a ver, por exemplo, com o facto dos túmulos passarem a ser muitas vezes coletivos e, portanto, o nível individual já não estava na parede do túmulo, mas sim também no próprio sarcófago ou no próprio ataúde. E se forem a museus, se visitarem a internet, etc., quando veem aqueles sarcófagos e ataúdes muito, sobretudo sarcófagos antropomórficos, portanto em forma de humano, com cores muito vivas, amarelo, os vermelhos, tudo muito forte e com muitos registros. É outra coisa interessante da arte egípcia também que podemos falar aqui, é que a arte egípcia tem registros de representação. Lá está, quase como se estivéssemos a ler uma banda desenhada, ou os quadrinhos, como se diz no Brasil. Vão ver que essas cenas que eram representadas na parede passam a estar aí. E então temos esta profusão iconográfica. Eu não sou de todo um especialista, mas gosto particularmente de observar essas cenas todas representadas nestes sarcófagos na forma humana, antropomórficos. Portanto, há muita variação, efetivamente. E há outra coisa, é que nós estamos aqui muito a falar da arte bidimensional, da pintura, do relevo, mas os egípcios têm todas as outras artes que nós hoje conhecemos. Bom, à exceção daquelas que envolvem audiovisual. Não tinham cinema, não tinham... Sério? Evidentemente. Mas tinham arquitetura, escultura... E também as artes performativas, a dança, até em certo sentido teatro, na medida em que havia representações, por exemplo, nos lagos dos templos. Provavelmente não haveria um texto dramatúrgico, mas havia representações. Ou se quisermos falar das artes decorativas, a joalharia, a cestaria, o artesanato, o trabalho com as madeiras. De facto, há uma panóplia de expressões artísticas que podemos falar. A questão é, voltando ao início do episódio, se elas são expressões artísticas, não é? Claro. Sim, isso passa também tudo um bocadinho pela ideia da função da arte egípcia, não é? Qual era a função da arte egípcia? Exato. E de facto, eu acho que a grande maioria dos egiptólogos concordaria que a arte egípcia é uma arte funcional. Ou seja, é uma arte que é criada, que é feita não pela arte em si, não apenas pela parte estética e o prazer estético que essa peça poderá dar a um indivíduo,
mas antes pela sua função, pela função que desempenha no mundo e na vida das pessoas. O que, claro, não significa que questões estéticas não eram importantes, mas... Exatamente. Não seriam as mais importantes, não é? Claro. Aliás, eu acho que as questões estéticas claramente eram importantes para os egípcios, porque eles, de facto, dedicavam muito tempo e dinheiro a criar artefactos simétricos, com uma determinada ordem. Enfim, claro que havia um cuidado estético que é visível, mas de facto também havia uma função importante. Por isso é que também estamos a falar daquilo que é representado. Depende do contexto, lá está. Nós falamos de túmulos, mas se nós formos para um templo, as coisas vão ter uma função diferente e, portanto, as representações vão ser diferentes também. E também o tipo de arte que vemos num templo é diferente do tipo de arte que vemos num túmulo. Enfim, todas estas coisas vão ser muito diferentes dependendo do contexto. Um dos motivos, se calhar podemos falar outro princípio que nos esquecemos de mencionar, é o princípio na estatuária da frontalidade. O que é que isto significa? Significa que as estátuas egípcias, a grande maioria, está a olhar para a frente, não é? Está frontal. Portanto, nós encaramos a estátua e vemos a estátua está quase, parece-nos rígida, não é? Porque não está assim a fazer movimentos, sei lá, se pensarmos na estatuária grega, por exemplo, Exato. não é? E, portanto, a frontalidade é muito importante na estatuária egípcia porque a grande maioria, se não toda, a estatuária egípcia era alvo de culto. E o culto era feito em frente à estátua. Então era importante que a estátua fosse frontal, que era para receber diretamente o culto, as ofrendas, de frente. Exato. E muitas vezes estavam colocadas também em nichos. Portanto, os lados e a parte de trás provavelmente não seriam vistos pelas pessoas. No entanto, muitas vezes também temos decoração na parte de trás da estatuária, o que é interessante também pensar, e também já vamos passar para as audiências e para os públicos da arte. Exato. Mas de facto, a parte funcional acaba também por definir de certa forma como é que as coisas são feitas. Sem dúvida. E comparar, por exemplo, como uma estátua egípcia no Antigo Egito mesmo, se ela estivesse num nicho, como a Inês disse, não, somente a parte frontal seria vista, mas isso é completamente diferente de como nós vemos estátuas em museus, né? Então, a relação entre visitante do museu e visitante de um túmulo no Egito, por exemplo, ou de um templo no Egito que teria visto uma estátua é completamente diferente. E também acho importante realçar que no Egito, templos e túmulos teriam acesso restrito, claramente de níveis diferentes. No templo era muito mais restrito do que no túmulo, dependendo da parte do túmulo. Mas... E da parte do templo. E da parte do templo, claro. Mas a arte egípcia não era necessariamente... A função não era ser vista. Exato. Como a Inês já disse, eu acho. Muita arte egípcia, na verdade, era invisível. E invisível, que eu uso esse termo para sinalizar que era invisível para olhos humanos, né? Isso, claro... Não sei se temos de falar disso aqui, mas os deuses, por exemplo, também eram um público muito importante no Egito. E claro que como os deuses interagem com a arte é muito diferente de como humanos interagem com a arte. Mas muita arte egípcia era invisível do ponto de vista humano. E isso é completamente diferente de como nós interagimos com a arte egípcia hoje em dia. Sim, não era feita sequer para ser vista por humanos. Não tudo, mas muito dela. Mas muito claro. Ou seja, até quando temos, por exemplo, um movimento de depositar, literalmente, se quiserem esconder estátuas ou estelas, elas não são para ser vistas por olhos humanos, mas elas continuam a ter um público, digamos assim. Só que esse público é um público divino, ou pelo menos um público que habita o além, mesmo que não sejam deuses, ainda que, como já falámos acho que no episódio anterior, supostamente os indivíduos que conseguissem ultrapassar os perigos até chegar ao além, quando chegam ao além, tornam-se Ar, ou Aru no plural, e portanto não são necessariamente deuses, mas também não são humanos, são, digamos assim, seres transfigurados, transcendentais. E esse público, esses seres que habitam o além, aquilo que não é terrestre, também são público do que nós hoje chamamos arte. E portanto, quando falamos de para quem é que a arte é produzida, bom, desde logo vai depender do objeto, claro, mas não é necessariamente... Bom,
não é para ficar numa galeria a ser visto no sentido museológico do termo, não é? Mas não é necessariamente para ser contemplado, admirado. Agora, por exemplo, isto referente a uma estátua que se coloca num templo e que só é vista, vamos dizer, pelo grupo sacerdotal que tem acesso à mesma. Aí, de facto, é muito restrito. Se pensarmos num colosso no meio de uma cidade, isso é para ser visto, não é? É exatamente ao contrário. É para ser visto e para causar impacto. Portanto, tudo depende da escala do objeto, do material do objeto, do local em que este é inserido, de quem o encomendou, de quem o produziu, aonde é que ele foi colocado. Portanto, tudo depende. Não é? Mas eu acho interessante isso também. Que nem sempre a escala significa, por exemplo, uma escala maior significa que a função da arte era para ser visível. Um exemplo que eu adoro é templos no Reino Novo, por exemplo, as paredes exteriores do templo eram cobertas por relevos. Por exemplo, pensar no templo de Ramsés III em Medinet Habu, as partes exteriores do templo eram cobertas por cenas de guerra, por exemplo. Então, ou seja, super visível. Em teoria, mas um humano não consegue ver tudo ao mesmo tempo. Exato. Então, se a pessoa está perto da parede, consegue apenas ver snapshots. Então, isso também, pelo menos para mim, sugere que, de novo, o público principal ali não era necessariamente humano. E também isso é ligado, de novo, à função da arte, porque nós, pelo menos, a nossa interpretação moderna é que representações de guerra na parte exterior de templos, por exemplo, a função delas era proteger o templo. Exato. E o templo é um microcosmo do Egito, então, na verdade, estavam protegendo o Egito. Então, é muito complexo e nada na arte egípcia, eu acho, nenhuma só interpretação cobre toda a função ou todo o significado de nada na arte egípcia. Exato. E isto também tem a ver com o poder performativo da arte, não é? No sentido, por exemplo, há pouco quando referíamos a questão das ofrendas, representar ofrendas numa parede de um túmulo é garantir que o defunto ou a defunta terão para toda a eternidade o alimento necessário à sua subsistência. Da mesma forma, ou seguindo o mesmo princípio, que representar uma cena mais agressiva, mais bélica, ou, por exemplo, serpentes em colunas de templos, ou cenas de guerra nos muros, servia para, performaticamente, repelir as forças malignas, porque o muro é um limiar existencial, digamos assim, não é? Separa duas realidades diferentes, o que está dentro e fora do templo. Então o muro permite criar uma espécie de proteção simbólica àquela estrutura que, como a Luísa dizia, representa o microcosmos egípcios. Em teoria, cada templo é o lugar onde o mundo foi criado. Claro que depois há muitos templos e, portanto, assim se vê que a ideia não é aqui uma verdade científica, é esta concepção de que representa o início do cosmos, o início do mundo, o local onde a criação vai à existência, e o muro permite garantir, e atenção que em muitos templos egípcios não há só um muro, na verdade temos vários, digamos assim, várias circunscrições dentro do templo com diferentes níveis de acesso e visibilidade, e todas elas permitem ir protegendo gradualmente as áreas cada vez que se querem cada vez mais reservadas, porque são cada vez progressivamente mais sagradas, e portanto a iconografia, se quiserem a arte, tem também essa função de, através da sua performance, proteger esses espaços. Portanto, a arte não é uma arte, vou usar um termo que eu não gosto, mas não é uma arte passiva, não é? É uma arte que tem uma performance, que tem uma atividade e que é ativada, não é? Sim. De cada vez que se lê um texto, de cada vez que se observa uma cena. Por isso é que dizemos muitas vezes que no Egito nada pode ser deixado ao acaso, não é? Porque as coisas cumprem esta função. Aliás, até será interessante mencionar o facto de haver um próprio ritual que se fazia no Antigo Egito, que era o ritual da abertura da boca, que era feito, por exemplo, em várias estátuas e se calhar também até relevos e pinturas. E esse ritual, a função era precisamente, literalmente, abrir a boca, mas não só a boca, as orelhas, os olhos, o nariz, para que estas representações artísticas, estas estátuas, estes relevos, estas pinturas, pudessem ver, ouvir, falar, respirar. E nesse sentido, então, não é só uma audiência que vê a arte, mas a arte também nos poderia ver a nós, de certa forma, se é que isso faz sentido. Exato. E isso é muito interessante também pensarmos. Na verdade, há um estudo que saiu recentemente, relativamente recente, que diz precisamente que o facto de muitas estátuas egípcias terem o nariz partido, ou as orelhas, por exemplo, ou a boca e os olhos, não é? Portanto, a parte da cara ter sido atacada, isso parece ter sido, de certa forma, uma tentativa de que a estátua ou a imagem, a representação da pessoa deixasse de ver, deixasse de ouvir, deixasse de falar, porque havia essa ativação destes elementos artísticos. E, aliás, também vemos isso, por exemplo, nos hieroglifos que são cortados a meio. Que, por exemplo, num túmulo, se temos um hieróglifo de
de uma cobra, por exemplo. Às vezes a cobra está cortada a meio, que é para a cobra não se transformar, entre aspas, magicamente, num elemento negativo ou perigoso que possa atacar o defunto ou a defunta. Portanto, é muito interessante também pensarmos que não somos só nós a ver a arte, mas a arte também nos poderia ver a nós, digamos assim. Sim, sim. Sim, como o Gui disse, não era passiva, era realmente ativa, e uma estátua egípcia, para os egípcios, não era apenas uma estátua, era realmente, não sei como descrever isso, um ser. Uma entidade. Uma entidade. Uma entidade, sim, exato. exatamente. Sem dúvida. Sim. Ao ponto de até há textos que descrevem precisamente o trabalho do artesão e descrevem com verbos iguais aos que são usados na criação. Ou seja, aos que são utilizados pelo criador, pela divindade criadora, para trazer o mundo à existência. Então temos verbos como, por exemplo, dar à luz ou vivificar, sanru, sanri, assim, e messi e outros verbos que são usados em contexto de criação, mas também na criação artística, nomeadamente por escultores. Ou seja, exatamente essa ideia de é dar vida ao material, não é? Aquele material é vivo. E já agora, que materiais é que temos na arte egípcia? Também pode ser algo interessante. Eu acho que aqueles que sobrevivem mais, não é? Que são a pedra, que mais vezes associamos, não é? Ao Antigo Egito. Muitos tipos diferentes de pedra, né? Porque isso também era muito ligado ao simbolismo, dependendo da função da estátua e tal. Pedras diferentes eram usadas. Já falamos em relevos e pinturas. Muitas vezes esculpidos em pedra, também às vezes em paredes de adobo que eram cobertas com gesso e pintadas em cima. O que mais temos? Temos madeira. Madeira, é isso que eu ia dizer. Que não sobrevive muito, então infelizmente não sabemos muito sobre arte em madeira, mas sabemos que existia. E a madeira autóctone egípcia tinha menos qualidade e, portanto, geralmente para produções em que se pretendia uma qualidade mais elevada, importava-se a madeira, nomeadamente do atual Líbano, por exemplo, e dessas regiões da Ásia Ocidental. Mas há muitos materiais também, em que são a faiança, por exemplo, o metal. Que também muitas vezes não sobrevive, Exato. Porque era reusado, né, e reciclado. Claro, e quando digo metal, digo ouro, digo prata, digo bronze, enfim, uma combinação de elementos. E lá está, pedras preciosas e semi-preciosas, que de facto também eram trabalhadas. Há assim algum material que os egípcios não tenham trabalhado? Quer dizer, claro que não trabalhavam, sei lá, o ferro, pelo menos não na grande maioria da história do Egito Antigo, porque o ferro ainda não tinha sido descoberto, entre aspas, inventado. Não sei qual é a palavra certa. Sim, o ferro depois é só a partir do terceiro período intermédio. Sim, é só mais para o final. Nomeadamente com a chamada dinastia Líbia, não é? Começa a introduzir algum ferro. E sei lá, o aço não existia na antiguidade. Claro. Mas várias ligas de bronze, não é? Não necessariamente o bronze puro, mas ligas de bronze. Sim. Também. Portanto, na verdade, temos uma grande variedade de materiais naquilo que chamamos de arte egípcia. No Reino Novo até temos exemplos de arte ou desenhos feitos em pedaços de cerâmica. Em inglês, óstraca, que é um termo grego, então eu não sei se usam em português. Eu costumo usar o termo grego também, mas já vi óstracos também. Portanto, não sei. Mas esses eram fragmentos de cerâmica que nós temos muito da cidade de Deir el-Medina, por exemplo, e pessoas desenhavam caricaturas às vezes. Tem muitas que representam animais que claramente estão representando humanos. Então nós temos, por exemplo, não sei se são ratos que claramente estão agindo como sacerdotes carregando uma estátua. Sim. Não tem esse, eu adoro essa. Eu adoro. São muito fofos. É as chamadas representações satíricas. Depois também há uma discussão sobre o termo, mas pronto. Gostariam supostamente a satirizar, a ridicularizar alguma realidade. Aí, por exemplo, os sacerdotes, não é? Também há mas aí é papiro, se não me engano. Em que os ratos estão no lugar dos gatos e vice-versa. Trocam, que eu também acho muito interessante. Pois, ou seja, já que estamos a falar de materiais, podemos falar também de suportes, não é? Há todo tipo de suportes também na arte egípcia. Já falámos em paredes de templos e de túmulos. Podemos pensar também no teto, porque muitas vezes é decorado, ou quase sempre é decorado. Pedra, não é? O chão. As estátuas, pastelas. Chão, sim. As estátuas, pastelas. Papiros. Também temos muitas representações iconográficas em papiros. Por exemplo, as vinhetas do chamado Livro dos Mortos. Iconografia em papiros, em óstraca, como estava a dizer a Luísa. Em tabuinhas também. Portanto, temos vários materiais e suportes. E claro, e sarcófagos e ataúdes. Sim. É claro que nós insistimos no início da conversa. É muito difícil definir arte, como é muito difícil falar sobre arte sem estarmos com os exemplos concretos à frente. É um tema muitíssimo vasto. Portanto, se gostaram deste episódio, aconselhamos e recomendamos que nos escrevam, se quiserem, episódios específicos sobre períodos artísticos da história da arte egípcia concretos, porque, evidentemente, falar de uma figurinha do pré-dinástico não tem nada a ver com falar de um templo greco-romano. Claro. Não. Portanto,
Claro que estou a escolher 2 exemplos muito extremos, mas pronto. Ou até, por exemplo, da arte copta, que já tem influência do cristianismo, já é completamente... Ou seja, o que dissemos até aqui, já algumas coisas aplicam-se, mas muitas delas não é? Para a arte copta, continua a ser arte egípcia. Claro. E, portanto, este episódio pode-se desdobrar em vários, se assim quiserem. Mas a ideia de hoje era conversarmos informalmente sobre e introduzir de forma rápida este tema, que nos foi muito pedido. Sim, é uma boa introdução, eu acho. E também, Sim. Enfim, é o que tu dizes, Gui. Estamos a fazer agora este ano a série histórica, não é? Dos episódios sobre os diferentes períodos históricos do Antigo Egito. Portanto, também iremos mencionar algumas coisas sobre a arte nesses episódios. Claro. Mas, de facto, se quiserem algo mais específico, já sabem. Nós estamos por aqui. Basta contactarem-nos. Nosso e-mail é podcast.egiptologia@gmail.com, mas também me podem contactar diretamente a mim através da página no Instagram @umaegiptóloga-portuguesa. Não deixem de nos avaliar no Spotify e no Apple Podcasts. No Spotify agradecemos muito as 5 estrelas. No Apple Podcasts, para além das estrelas, se nos quiserem deixar um comentário com uma crítica, sugestão, recomendação de tema, coisas que podemos melhorar, nós gostamos sempre muito de vos ler. Portanto, não hesitem em entrar em contacto connosco, seja por que meio ou por que plataforma for. E já agora, se quiserem partilhar connosco o vosso objeto artístico, o que quer que isso seja, preferido do Antigo Egito. Nós ainda tentámos partilhar os nossos, mas chegámos à conclusão que não temos. E, portanto, fica muito difícil. Eu tenho um carinho especial, apesar da Marta me irritar em algumas coisas, mas eu gosto muito das cenas de intimidade familiar em Amarna. Sim. Há uma estela em Berlim que eu gosto particularmente. Mas pronto, mas é muito difícil falar sobre objetos preferidos e artefactos preferidos, enfim, é difícil. Sim. Bem, eu se calhar faço um bocadinho de propaganda ao meu livro, mas eu escrevi um livro ano passado chamado Como é que a Esfinge Perdeu o Nariz e outras curiosidades sobre o Antigo Egito. À venda nas melhores livrarias. E esse livro também, pronto, falo e discuto um bocadinho sobre a arte egípcia, portanto, se tiverem interesse, já sabem, também podem comprar. Recomendo vivamente. E recomendar aos amigos, familiares. Já sabem, por favor, façam-me rica. Ai, meu Deus. Clássico. E pronto, é isto. Muito obrigada por estarem desse lado. Continuamos fortes. 2023 vai ser um ano cheio de episódios egiptológicos. Sobre muitos temas diferentes. Muitos episódios deste podcast. Beijinhos, obrigada e até à próxima. Beijos. Tchau, até à próxima.